Então vamos lá. Acontece, e a gente está falando de pena de confesso, acontece que essa pena de confesso, ela só vai existir no depoimento pessoal propriamente dito. Ou seja, o interrogatório, que é aquele depoimento pessoal determinado de ofício pelo juiz, portanto não requerido pela parte contrária, mas determinado pelo juiz, parte final do 385 e o 139, parágrafo 8. Nesse tipo de depoimento não há a pena de confesso. Olha o que diz o 139, inciso 8º, repito. Caberá ao juiz determinar a qualquer tempo o comparecimento pessoal das partes para inquiri-las sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de confesso. Portanto, o Código estabeleceu que a divisão do depoimento pessoal nesses dois grupos, depoimento pessoal propriamente dito, aquele requerido pela parte, e o interrogatório, determinado pelo juiz, a grande diferença é que no interrogatório não haverá sanção da pena de confesso. Vejam, pode ter confissão, mas qual confissão haverá no interrogatório? Só a confissão expressa. A confissão como presunção pelo calar, pelo falar evasivamente, pelo não comparecer, esta sanção só haverá no depoimento pessoal propriamente dito. No interrogatório, isto não acontecerá. Portanto, a confissão pode ter em ambos. A expressa pode ter em ambos. O confessar porque se fala pode ter em ambos. Mas a confissão ficta como conclusão de uma conduta omissa da parte contrária, essa só vai existir no depoimento pessoal propriamente dito. Portanto, no interrogatório, isso não acontecerá. Portanto, o objetivo do interrogatório, do depoimento pessoal de ambos é duplo: esclarecer o juiz sobre fatos e obter a confissão. A confissão expressa também poderá acontecer em todos, mas a confissão ficta, ela fica exclusivamente como raciocínio a ser feito pelo magistrado na hipótese do depoimento pessoal ter sido requerido pela parte, porque o determinado pelo próprio juiz não gerará, possivelmente, não poderá gerar esta sanção de pena de confesso. O mandado que intima a parte a comparecer para o depoimento pessoal, determinado, requerido pela outra parte, o mandado de intimação deve conter essa observação de que não comparecer, comparecer e não falar, ou falar e não esclarecer, portanto, promovendo evasivas, aquelas respostas vazias, essa observação deve constar do mandado para que a parte seja alertada sobre esse fato. Embora o advogado dela, ela pode não ter advogado, mas o advogado dela, em havendo advogado dela, deve também promover esse alerta a ela, tá bom? Qual é o mecanismo que se fará procedimentalmente a oitiva da parte em depoimento pessoal? Bom, a primeira parte que fala, a ordem da oitiva é: em havendo o requerimento de ambas as partes, a gente ouvirá primeiro o autor. Portanto, o autor tem prioridade no depoimento pessoal. Nesta hora, o autor sentando em frente ao magistrado, o réu tem que abandonar a sala. O réu não pode ouvir o que o autor diz. O réu abandona a sala e o autor, portanto, vai responder. Primeiro as perguntas do magistrado, sempre, em qualquer audiência, as primeiras perguntas são sempre do magistrado. Terminando as perguntas do magistrado, ele passa a palavra para o advogado do réu, portanto o advogado do autor não faz perguntas para o próprio autor, afinal de contas o advogado do autor não quer a sua confissão, portanto a gente não dá voz para o advogado do autor, porque o advogado do autor não tem nada que perguntar para o autor. Terminadas as perguntas do advogado do réu para o autor, o réu que estava lá fora é chamado para a audiência, para que seja ouvido em depoimento pessoal. O autor pode ficar, porque o autor já ouviu. Portanto, o autor fica na audiência e o juiz pergunta para o réu, e terminadas as perguntas do juiz para o réu, é ouvido agora o advogado do autor. Portanto, vejam que é sempre cruzado, né? O advogado do autor faz pergunta, o advogado do réu faz perguntas para o autor, e depois o advogado do autor faz perguntas para o réu, tá bom?
Voltamos.